Amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes hoje? Primeiramente, eu queria abrir aqui um parênteses. Deixa eu colocar aqui o óculos que a idade já está chegando, então. Mas eu queria, na verdade, era desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais da Shalom, pais e mães que são pais também. Que Deus continue derramando graça, continue derramando misericórdia na vida de cada discípulo, de cada discípula de Jesus, porque sabemos que o nosso papel como sacerdote é prover a nossa família, sermos realmente cobertura espiritual, isso é muito importante, e nós é que vamos direcionar os nossos filhos no temor e no tremor do Senhor. Então, esse é um papel árduo que foi confiado a cada um de nós. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? E nessa noite eu queria trazer uma mensagem que o Espírito Santo falou ao meu coração, que a gente sabe que a nossa vida espiritual, ela é feita de desafios, né? E no meio desse desafio, muitas vezes enfrentamos vales. E às vezes fazem parte, né, do processo, né? E aí a gente precisa, às vezes, enfrentar. E hoje eu queria trazer para vocês aqui, que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, que é uma passagem que a gente já leu, já conhece, com certeza, que fala de uma visão que o profeta teve. Ezequiel teve várias visões durante seu ministério, mas essa aqui fala de uma visão de um vale onde existiam muitos ossos, né? Então está lá em Ezequiel 37, e a gente vai ler aqui do versículo 1 até o 10. Ezequiel 37, de 1 a 10. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui o versículo, capítulo 37, vamos a partir do versículo 1 até o 10. E diz assim, a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Baixe tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante, Deus, da tua palavra, Senhor Deus, nós queremos aqui, Senhor Deus, poder ser profetas nessa geração, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, entender, Deus, as lições que muitas vezes precisamos tirar das circunstâncias que passamos, Senhor Deus. Deus, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações
usa, Deus, como instrumento do Senhor, Deus. Que não seja o homem, mas seja o Espírito, Senhor Deus. Que possa soprar nesta noite nos nossos corações e possa avivar a nossa vida, possa avivar a nossa fé, Senhor Deus. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, meu irmão. E o tema da nossa mensagem de hoje é lições de um vale de ossos. Né? Então, com certeza você já ouviu várias pregações baseadas nesse texto. Mas Deus, ele falou ao meu coração, né, sobre algumas lições que a gente pode tirar para a nossa vida e poder levar para que possamos viver. Irmãos, a Babilônia realiza pelo menos 3 principais invasões a Jerusalém. A gente vai entender um pouco do contexto. A primeira, Nabucodonosor, leva uma das classes mais seletas dos judeus. Né? Entre elas estava Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Era a estratégia de Nabucodonosor. Todas as vezes que ele sitiava uma cidade, ele sempre pegava aquelas pessoas mais sábias. Né? Sempre ele escolhia aqueles homens mais sábios. E dentre eles estavam aqui esses 4 homens que a gente conhece. Na segunda invasão da Babilônia a Jerusalém, é levado 10.000 judeus nesse episódio. E eles são levados cativos para dentro do cativeiro babilônico. E entre eles, nessa segunda invasão, estava o profeta Ezequiel. Já na terceira invasão, é destruído de uma vez o templo de Jerusalém. As portas são queimadas, como também os muros são derrubados. Então, tiveram 3 invasões, né, nesse período aqui. E já na terceira foi a destruição total. E o ministério de Ezequiel, ele nasce, na verdade, dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele começa o seu ministério ali cativo dentro da Babilônia. Interessante que Ezequiel, ele estudava para ser sacerdote. Não era a missão dele de ser profeta. Ele estudava porque ele queria ser sacerdote. Mas o Senhor escolheu ele para ser profeta. Né? E aos 30 anos, o Senhor chamou Ezequiel para o ofício profético. E foi dentro do cativeiro que ele começou o seu ministério. E se a gente for ler o livro de Ezequiel, ele tem várias visões. Várias visões Ezequiel ele tem. E dentre uma delas, ele tem essa visão dos vales de osso seco. Né? E interessante que ele começa a profetizar dentro desse cativeiro. E nesse período, irmãos, era um período onde a nação de Israel ela estava passando por um declínio espiritual muito grande. Não é muito diferente de hoje, né? Hoje a gente vê grandes países que outrora eram países cristãos que defendiam a fé e hoje a gente vê que vai declinando. Países que eram realmente cristãos verdadeiramente, mas têm deixado. E hoje a gente vê um pouco da história que se deu há muito tempo atrás, hoje vem acontecendo no mundo e em alguns países. E o estado de decadência, o cativeiro babilônico, trouxe muita dor. O povo de Israel sofreu muito nesse período, quando eles estavam cativos. Porque Nabucodonosor foi bem terrível, um homem muito mau, muito duro com a nação de Israel. O sofrimento do povo de Israel, eles estavam desacreditados do futuro, devido à opressão, devido a todo aquilo que eles vinham passando, o sofrimento, né? Foi muito difícil para o povo. Então, o povo, na verdade, ele começou a declinar. Ele começou a não sentir mais nem vontade de viver. Ele já não construiu mais casas. Eles não tinham mais o desejo, porque eles tinham perdido a esperança. E tudo isso por conta de erros, de pecados, porque Deus fazia, mostrava para eles iam, começavam bem, depois caiu. E aí Deus muitas vezes deixava, né, para que eles pudessem servir de lições, né,
para que eles pudessem entender que Deus queria o melhor para eles, assim como Deus quer o melhor para nós. E nesse momento que entra, né, a importância do profeta Ezequiel. Foi no meio desse vale, no meio dessa situação, de toda essa miséria espiritual que vivia a nação de Israel, foi que Deus usou o profeta Ezequiel para que ele pudesse ter essa visão, né? E o povo, ele viveu essa situação, porque era permissão de Deus para que Deus mostrasse o propósito que ele tinha dentro dessa situação. Todo vale que às vezes nós passamos, eles têm um propósito. Toda situação difícil não é à toa, ela tem um propósito. Jeremias, ele havia profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Lá no livro de Jeremias ele fala disso. Mas era apenas uma forma que Deus estava usando, né, para corrigir o povo, para mostrar, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para mim. Porque a intenção do Senhor é que eles voltassem, se arrependessem e voltassem. E precisamente no capítulo 37, que foi os versículos que a gente leu, Ezequiel ele teve uma visão, onde ele vai perceber que havia ossos dentro de um vale. O texto fala de ossos secos, ou seja, a intenção de Deus é levar o profeta para dentro desse vale para revelar o estado espiritual do povo de Israel naquela situação. Então, a missão do profeta era entender o estado, a decadência que estava o povo. Essa visão, na verdade, foi para mostrar isso. O quanto aquele povo estava perdido, estava morto. E é nesse momento que ele vê, que ele tem essa visão. Assim como os ossos estavam sequíssimos, assim também estava a vida espiritual da nação. Os ossos, na verdade, representam a nação. E existe aqui, irmãos, algumas aplicações que nós precisamos entender e que o Espírito Santo ele revelou, que são importantes para a nossa vida. Existem 3 tipos de vales que nós, discípulos de Jesus, passamos. O primeiro, existe vales que a gente entra por causa da nossa precipitação. O outro é um vale que é criado pelo próprio diabo, muitas vezes para tentar nos destruir, né, e levar a gente para longe de Deus. E o terceiro vale é que o próprio Deus cria. O próprio Deus cria para que a gente possa entender, né, o propósito de Deus. Veja bem, existem 3 tipos de vale. O que você entra porque se precipitou, o que o diabo cria para tentar te afastar de Deus, e o terceiro é o que o próprio Deus vai te levar, para te ensinar, para cumprir o propósito que ele tem. Quando eu entro no vale, que eu escolho, preste bem atenção nisso, eu colho as consequências das minhas decisões erradas. Mas depois o vale vai passar. Mas eu vou precisar passar por conta das minhas escolhas, as minhas decisões que eu tomo errado. Eu, por exemplo, já passei por alguns vales que eu mesmo quis entrar, porque foi me avisado, foi me orientado. Mas eu disse, não, eu vou passar porque eu acredito, olha só, eu acredito que vai dar certo. E aí eu colhi as consequências disso, por conta das minhas escolhas, por conta das minhas decisões. E até hoje, às vezes, irmão, eu ainda colho algumas consequências de erros, de escolhas erradas. E uma delas é realmente de não ter conhecido Jesus, que, na verdade, eu acho que por volta de
14 anos, 15, 16 anos, as minhas irmãs sempre levavam eu para a igreja e eu conhecia um pouco de Jesus. Mas eu não quis, eu tomei a decisão de seguir a minha vida, seguir o rumo. E hoje eu colho isso porque eu fiz as escolhas erradas. Graças a Deus que Deus me perdoou, né? Mas eu sempre digo que eu poderia não ter passado pelo que eu passei, mas por conta das minhas escolhas, das minhas decisões, hoje eu colho. Eu pago um preço por conta disso. O segundo, mano, quando eu entro no vale que está sendo provocado pelo diabo, o Senhor também tem o poder de repreender e o vale vai passar. Lembra que nas 3 o vale vai passar. Na primeira, eu colho as consequências, mas o vale passa. Na segunda, o diabo cria uma situação, né? Mas também Deus vai repreender e ele vai passar. Mas quando eu estou num vale em que o Senhor me leva, eu só saio quando eu entendo o propósito. Enquanto eu não entender o propósito, eu vou permanecer neste vale. Enquanto eu não entendo o propósito, Deus não vai me tirar de lá. E o vale que Deus nos leva não é, irmãos, para nosso sofrimento. A gente precisa entender isso. Não é para nos machucar. Que às vezes dizem, Deus, está muito difícil, eu não consigo. Mas muitas vezes é para nos ensinar. E às vezes nos dá experiências para produzir em nós ensinamentos. Enquanto eu não entendo o propósito, Deus vai repetir o processo. Se eu não entendo o propósito, Deus vai repetir o processo. Por isso, irmão, que existem pessoas, e com certeza você conhece, que estão há anos vivendo os mesmos problemas, porque ainda não entenderam o propósito. E aí Deus não tira do vale, porque muitas vezes esse vale é para te ensinar, para criar em você experiências, para que você possa ajudar outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Irmão, o problema que tu passa, a luta que tu passa, não é em vão. As guerras que são travadas, as batalhas que são travadas, não é em vão, irmão. É para que tu possa ajudar outra pessoa. A nossa igreja vive a visão do discipulado. E você precisa ter experiências para você passar para o teu discípulo. Porque muitas vezes vai chegar pessoas, e Deus é tão perfeito que muitas vezes Ele vai colocar pessoas que estão passando por situações que você já passou e você venceu. Vales que passaram e você venceu. Mas como é que você vai falar de uma coisa que você não tem autoridade? E aí a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente não entende que os vales geram ensinamentos. E o propósito de Ezequiel, na verdade, era entender o estado espiritual da nação de Israel. E dentre essas a gente vê algumas lições. E é sobre essas lições que a gente vai poder falar um pouquinho aqui, durante esse tempo que nós vamos estar aqui. E uma das lições que eu aprendo nesse texto, nessa passagem de Ezequiel, é que nós estamos em um vale que Deus nos levou, mas não é para a gente ficar parado. Você vê uma coisa? Não foi a vontade de Ezequiel estar no vale. Olha o que diz o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou. Repita comigo. Ele me levou. Não era a vontade de Ezequiel estar lá, irmão. Não era a vontade de Ezequiel. Deus pegou ele e colocou no vale. Essa é a primeira lição. Mas colocou ele no vale, não foi para que ele pudesse ficar parado. Muitas vezes Deus vai te pegar para te mostrar situações e vai te levar por situações que você não quer estar lá.
Mas é necessário você estar lá. É necessário você passar. E assim foi na vida de Ezequiel. Não era a vontade de Ezequiel andar, não era a vontade de Ezequiel caminhar. E o próprio Senhor diz no versículo 2: e ele me fez andar. Então, meus irmãos, Deus te coloca no vale, mas não é para te ficar parado, não é para te ficar prostrado, não é para te ficar murmurando, não é para te ficar reclamando, mas é para você andar. Deus te quer caminhando, Deus te quer produzindo, Deus te quer pregando, Deus te quer louvando, Deus te quer servindo. Não importa o vale que você esteja hoje. Todos nós passamos por vale. Mas Ele não quer que você fique parado. Porque a murmuração, irmão, ela não vai te tirar do vale. O que vai te tirar do vale é você cumprir o propósito. Às vezes Deus tem falado ao teu coração muitas coisas. E às vezes você tem fechado os seus ouvidos para Deus. Então aqui a gente vê que Ezequiel recebe a ordem do Senhor, mas diz assim: e ele me fez andar. Deus te quer andando, meu irmão. Não fique prostrado diante das adversidades, mas se levante, caminhe. Está difícil, caminhe. Não está conseguindo, caminhe. O diabo tem tentado te parar, caminhe. Porque Deus é maior do que todas as coisas. E a gente precisa entender isso. E uma das coisas que eu aprendo, e que Deus falou no meu coração: Renato, não importa o vale que você esteja, mas caminhe. Levante a tua cabeça e vai para frente, vai em cima. As lutas, elas são necessárias. O vale que você está é necessário. Mas não fica parado. Não fica esperando as coisas caírem do céu. Mas continua caminhando, continua produzindo. Continua evangelizando. As lutas externas às vezes tentam te parar. O Senhor te diz nesta noite: não para. O segredo de estar no vale é andar. Uma outra coisa que eu aprendo dentro dessa mensagem é que o Senhor fez o profeta andar, mas andar ao redor dos ossos. Olha o que diz o versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Ele não fez ele andar por cima dos ossos. Ele fez o profeta andar ao redor. Irmãos, Deus não te chamou para pisar em ossos. Ele quer que você caminhe, mas ao redor. Precisamos parar, irmão, muitas vezes, de pisar em quem está caído. Os ossos, na verdade, representavam a nação que estava caída por conta de erros, de pecados. E às vezes, muito de nós, queremos pisar naquele que já está caído. E isso o Senhor falou muito forte ao meu coração, com julgamento, com pensamentos, com acusações. Precisamos parar de jogar pedra e dar mais a mão para ajudar. Às vezes, aquele irmão que está mais fraco, aquele irmão que talvez até caiu por conta de um pecado, e às vezes a gente se julga melhor do que ele. E nós não somos melhores, irmão. O que o Senhor falou muito forte ao meu coração: para de pisar nessas pessoas. Começa a profetizar. Começa a estender a mão. Uma coisa que o pastor sempre fala, e eu sempre trago isso para mim: parar de dar sermão, né, pastor? Mas dá a mão para essas pessoas.
problema, meu irmão, é que muitas vezes a gente se julga muito espiritual demais. E isso é um erro muito grande. A gente se acha melhor do que o outro. Ah, eu sou mais espiritual do que o fulano. Ah, eu toco mais do que o outro, eu me acho melhor, eu canto mais. Isso não existe, irmão. Nós temos que parar de ser juiz das pessoas. Isso Deus falou muito forte ao meu coração. Que nós temos nós tendenciamos isso, a acusar o outro, a falar mal do outro, ou a acharmos que nós somos melhores, porque o outro está no pecado e eu sou da igreja, eu sou cristão, então esse aí não. Não existe isso, irmão. Deus te salvou para que você também entenda que você não é melhor do que o outro. A vontade de Deus é que o outro se salve. Mas o que você tem feito? Temos que parar de pisar em ossos e começar a caminhar ao redor deles. E ao redor significa cobertura espiritual, oração, busca. Isso o Senhor espera de nós. Irmãos, quando uma pessoa morre, o que acontece? A pessoa morreu, o que acontece? O que a gente faz? O que é comum a gente fazer? Morreu, a gente vai enterrar. Morreu, enterrou. E por que Deus não enterrou aqueles ossos? Por que Deus não enterrou? Eles estavam secos, eram muitos. Por que Deus não enterrou? E aí Deus falou de uma forma interessante. Deus, irmão, nunca vai enterrar aquilo que Ele pode usar de novo. Então, aquele irmão que talvez você não vê mais aqui na igreja, que por algum motivo deixou, deixou da comunhão, se afastou de Deus, Deus ainda quer usar ele, irmão. Deus ainda quer usar esse irmão. E foi isso que Deus falou muito ao meu coração. Irmãos, eu confesso para vocês que às vezes eu fico chateado com algumas coisas que acontecem na nossa caminhada. Eu sempre falo para vocês, eu já tive vários discípulos. Muitos abandonaram, outros deixaram, outros saíram, não deram nem satisfação. E isso às vezes te magoa, te deixa triste. Porque às vezes você investe tempo, e as pessoas... E às vezes eu fico... Só que o grande problema é que às vezes eu quero julgar essas pessoas, irmão. E aí eu preciso entender que eu não sou melhor do que ele. Por conta de uma decisão que ele tomou, hoje ele está longe, mas Deus ainda quer usar ele. É a vontade de Deus ainda. Deus não vai enterrar ele, porque Deus ainda vai usar. E isso Deus trouxe forte na minha mente. Eu não vou enterrar aquilo que eu ainda posso usar. Foi por isso que Deus não enterrou aqueles ossos. Tem muita gente falando assim, o fulano aí já era, já não tem mais jeito, já fizemos de tudo. Ele não muda. Quantas vezes falaram isso de mim? Quantas? Quantas vezes eu ouvi isso? As pessoas falando, não, esse cara aí não tem jeito. Esse cara aí já era mesmo. As irmãs estão na igreja, mas ele está no mundo aí, olha aí. Esse aí não tem jeito. E às vezes dói mais quando você ouve de quem está próximo de você, de quem você ama. Às vezes o seu pai, às vezes a sua mãe, às vezes o seu irmão, um amigo de confiança. E eu ouvi isso de meu pai. Esse cara não tem jeito. E aquilo muitas vezes me doeu. Mas Deus disse assim, não, eu não vou enterrar ele. Eu sei que eu tenho uma obra para ele. E alguém acreditou em mim. Alguém acreditou em mim. Por isso nós não devemos deixar de acreditar. O nosso papel hoje como profeta, é profetizar na vida dessas pessoas. Parar de julgar. Parar de querer ser juiz.
mas amar como Deus amou. E isso Deus trabalha no meu coração todos os dias. Eu preciso amar. Eu preciso dar a mão. Eu preciso ajudar. Porque se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com o outro. Talvez você tenha orado há anos. Você tem jejuado, você tem, às vezes, pelaquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, até te rejeita, às vezes não está nem aí. Mas Deus te diz nesta noite, não desista dessa pessoa. Sabe por quê? Porque eu não vou enterrar aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou usar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu creio, irmão, eu creio que Deus ainda tem obra. Quando a gente diz, Deus não está nem aí para mim, não quer nem saber, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu não vou mais orar por ele, porque ele não está nem aí. Mas Deus diz assim, olha, eu posso perdoar, eu posso transformar e eu posso purificar. Eu tenho poder. E a gente precisa entender isso. Interessante aqui, dentro dessa segunda lição aqui que a gente vê dos ossos, lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor baixa um decreto que faz uma imagem que todo mundo vai ter que se prostrar e adorar. E aí os 3 lá, a gente vê, já conhece, né, foram lançados na fornalha, porque eles não se prostraram. Eu achei muito interessante, quando aqui em Daniel, que aí ele fala aqui, deixa eu só achar aqui, no capítulo 3, e aí ele ele lança o decreto, né, e aí eu até vejo isso aqui como um vale criado pelo próprio diabo, para tentar desestabilizar a fé daqueles homens. E aí a gente já sabe a história, né? E eles não se prostram, né? E aí Nabucodonosor chama eles, né? E faz a pergunta de, olha, vocês não vão se prostrar diante da imagem que eu fiz? Né? No versículo 15 ele fala, agora, pois, estás disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha só o que ele fala. E quem é o Deus que vos poderá livrar-nos das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitais de te responder. Se o Senhor é Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, o que eles falaram? Com as minhas palavras, meu irmão, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não me livrar, amém. Eu não vou servir. Vem o tamanho da fé. E interessante que essa fornalha, a gente sabe que o fogo, ele já é fogo, então ele queima. Mas o rei falou, olha, aumenta 7 vezes mais. Né? E já aqui no versículo 24, quando fala que o próprio rei se espantou, que ele viu 4 homens lá. E interessante que esses homens, eles descem a fornalha, se você ler o texto, amarrados. Eles não tiveram nem opção de poder, né? Eles amarraram os 3 e desceram eles na fornalha. 7 vezes mais.
E quando ele olha, o que acontece? Ele vê 4 homens, mas ele vê os homens o quê? Caminhando. Na verdade, eles não estavam nem caminhando, eles estavam passeando. Se você ler o texto, ele vai dizer isso. Existe uma diferença de caminhar e passear. Caminhar, você está caminhando. Passear, você está deslumbrando de alguma coisa. Você está passeando, você está vendo, olha que coisa. Quem já foi ali no parque, né, da cidade, né, bonito, você está passeando. Entendeu? E eles estão assim. E esse vale foi o próprio demônio que criou para eles. Então, quem tem fé, quem acredita, meu irmão, vai passear no vale. Você precisa crer. E isso acontece com aquele homem. E outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, que muitas vezes Deus quer saber a tua resposta. Aqui no versículo, deixa eu só voltar aqui. No versículo 37, no capítulo 37, aqui no versículo, ele diz assim, no versículo 3, então me perguntou, quem perguntou? Deus. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel diz assim, olha, Senhor, tu sabes. Olha a resposta tremenda do homem, um homem de fé. Ele estava dizendo assim, Senhor, tu és soberano. Quem sou eu para dizer se vai viver ou não? Quem sou eu? Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? Muitas vezes Deus ele quer ouvir a tua resposta para aquilo que tu tem passado. Muitas vezes a gente vai para o culto para ouvir a resposta de Deus. Eu quero ouvir, quero que Deus responda essa minha oração. Eu vou aqui para o culto porque eu quero ouvir Deus, eu quero ver a resposta que Deus tem. Não. Às vezes Deus vai te perguntar, e aí, como está a tua fé? Você crê que eu posso salvar essa pessoa? Você crê que eu posso transformar essa pessoa? Foi isso que Deus fez. Muitas vezes a gente vai só para receber, irmão. E às vezes esquecem que às vezes nós precisamos dar resposta de como está a nossa fé. Deus ele é onisciente, mas às vezes precisa despertar em nós o gatilho da fé. E às vezes a gente acaba se deixando levar. Nem sei se isso vai acontecer, não sei se eu vou conseguir. Talvez sim, talvez não. Às vezes Deus perguntou para Ezequiel porque ele disse assim, olha, eu quero ver se ele tem fé mesmo. Mas a resposta dele é fantástica. Ele diz assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu sou um simples mortal. E aquilo que você tem almejado, talvez Deus está te perguntando, e aí, tu achas que tu consegue? Tu achas que eu posso fazer isso? E aí a gente precisa entender isso. Tu achas que tu consegue? Tu achas que eu vou salvar essa pessoa? Tu achas que eu tenho o poder de multiplicar teu grupo familiar? Tu achas que eu tenho o poder de salvar essa pessoa? Tu achas que eu tenho o poder de transformar? Qual a tua resposta? E aí a gente precisa exercer a fé. E é isso que Deus, na verdade, faz essa pergunta. E a ordem de Deus para Ezequiel foi profetiza, meu irmão, sobre os ossos. E a resposta de Deus hoje para ti, meu irmão, é profetiza. Aquilo que você tem almejado, talvez aquele emprego que você tem sonhado, aquela aprovação, né, para entrar numa faculdade, aquela pessoa que você tem orado, o teu Natanael, profetiza, meu irmão. Não desista. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. A salvação de alguém, a multiplicação do teu grupo familiar, que às vezes a gente vê que está estagnado e a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa pedir para Deus estratégias. Deus, será que a gente consegue? Claro, faça a sua parte. Ezequiel fez a parte dele, que foi profetizar, obedeceu a ordem de Deus. Deus falou para ele, profetiza.
Hoje nós somos o profeta dessa nação, da nossa geração. O nosso papel é profetizar. Profetizar é declarar: Senhor, tu podes fazer isso. Eu não posso, mas tu podes. Vai, faz. Evangeliza. Fala do amor de Deus. Fala que Deus pode mudar, que pode transformar. Você é profeta dessa nação, dessa geração. É eu e você que possamos ser os Ezequiéis de hoje. Que possamos ver os vales que estão por aí, tem vários vales de ossos secos aí, pessoas espiritualmente mortas. E nós precisamos nos levantar como profeta e declarar que Deus ele pode salvar. Lembra de uma coisa: Deus te salvou para que você seja profeta, para que você declare o evangelho, declare que Deus ele pode, não há impossível para Deus. Eu queria nessa noite também, irmãos, concluir que precisamos entender que quando Deus nos leva para os vales, não é para que fiquemos prostrados, mas que caminhemos com fé, mesmo muitas vezes chorando. Quantas vezes nós chorando, mas nós acreditando, nos prostrando diante de Deus, mas caminhando diante em meio às dificuldades. Você só vai se prostrar diante do Senhor. Mas diante do vale, caminhe. Não pare, caminhe. E lembre que não é para pisar em quem já está espiritualmente morto. Não é para isso que Deus te chamou. Mas para rodear, criando assim um campo de proteção e intercessão por essas pessoas. Precisamos responder com fé a Deus, sabendo que não há impossível para Deus. Nada foge do controle de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Que Deus ele é sempre soberano e sempre vai ser soberano. E pode trazer à vida aquilo que está morto. Aquilo que está morto, Deus pode trazer à vida. Deus trouxe, a Bíblia diz que foi feito um exército de pessoas restauradas, transformadas. E assim Deus quer que nós façamos. Amém, irmãos? Quem crê nisso aí, diz amém. Glória a Deus. Você vai ser profeta essa semana, da tua casa, da tua família, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu amigo. Que essa semana nós possamos ser profeta e possamos trazer esses ossos para o teu grupo familiar, para visitar, que você possa também ir lá, visitar, ligar, aquele que estava caído, aquele que você viu aqui, que não vê mais, liga para ele, dá uma palavra para essa pessoa, porque Deus também quer fazer ele viver, quer retornar a ele, mas para isso Deus ele vai usar você. Deus usou o profeta, Deus poderia fazer isso? Claro, ele é soberano, mas muitas vezes ele quer usar você, para que você possa fazer também a diferença. Amém? Se coloque de pé, meu irmão. E eu queria nesta noite louvar aqui ao Senhor, e que essa canção seja, na verdade, um ato, uma canção profética, e que a gente possa fazer dela a nossa oração,